o mistério entre Caim e a lenda dos vampiros. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Pode parecer estranho esse assunto. Muitos teólogos fogem desse tema, não querem nem cogitar. Mas a verdade é que se a gente conferir os textos bíblicos, precisamente o capítulo 4 de Gênesis, verso 14, 15 e 16, vamos ver ali termos hebraicos muito curiosos mesmo. Para começar, a gente tem que entender que a Bíblia faz dicotomia entre matar e assassinar. O Antigo Testamento tem duas expressões diferentes para matar e assassinar. Por exemplo, ali nos 10 mandamentos não é não matarás, é não assassinarás. E ali quando Deus vai tratar e a narrativa vai tratar sobre o ato violento de Caim contra seu irmão, ali é harag, é a expressão assassinar. Mas não foi um assassinato comum. Caim não talvez pegou uma pedra, uma arma e matou Abel e deixou lá, não. Caim drenou o sangue de Abel. A narrativa é drástica aqui. Todo o sangue de Abel foi espalhado e a terra abriu sua boca para receber o sangue de Abel. E o sangue de Abel estava clamando. Não é? Então ali é uma cena grotesca de um assassinato muito terrível, com detalhes hediondos, né? Um crime hediondo. E Caim já vem com a natureza terrível e inclinada para as coisas ruins, porque a gente defende uma teoria chamada teoria do útero sujo, que na Bíblia, sempre quando tem alguém que pratica um pecado muito terrível, que tem consequências terríveis, a primeira criança depois desse pecado vem com algum detalhe grotesco, com a natureza ruim. Então a teoria do útero sujo, que você pode conferir no Mega, é uma série de estudos, versículo por versículo em hebraico, uma versão que a gente tem do Gênesis 1 até o Gênesis 15, você pode dar um confere lá. Então, voltando ao assunto aqui, quando Deus vai fazer justiça com Caim, Deus é cheio de equidade na sua justiça. É como se ele estivesse dialogando com Caim ali, dizendo, olha, como você drenou o sangue do seu irmão, você derramou o sangue do seu irmão até a última gota, então eu vou tratar com você, eu vou trazer um castigo, uma maldição sobre você, e você vai se tornar um errante. Mas ali quando aparece essa expressão errante ou vagabundo, Caim questiona e diz assim, agora quando eu for, para onde eu for, eu serei ameaçado, vão querer me matar. Mas ali a palavra metsei, que é uma palavra hebraica para fezes, excremento, sujeira, ele está se referindo à imundície dessas pessoas ou desses seres que poderiam destruí-lo ou retaliá-lo. Quando ele questiona isso diante de Deus, ele questiona com sabedoria, apesar do crime dele, e Deus reconsidera. É tanto que Deus coloca um ot, não é? A expressão ot em hebraico é um sinal, mas não é um sinal comum como esse que eu tenho aqui no rosto, não. É um sinal sobrenatural, tem a ver com sobrenaturalidade. Essa expressão ot tem a ver com milagre. Deus altera o DNA de Caim ali, não é? Então Deus pode ter alterado a letra, como a gente tem um código sanguíneo com letra, né, O positivo, O negativo. Então Deus pode ter alterado ali a natureza de Caim para que ele tenha aquela maldição do castigo e ao mesmo tempo cria uma resistência sobre esses imundos, que tem a expressão de excremento, não é? Tem uma outra expressão que mostra que ele diz, quando Deus fala que ele vai ter que, a terra vai oferecer uma resistência para ele trabalhar, e ele vai ter que buscar com dureza a sobrevida dele. E ali tem uma expressão ali muito interessante, que traduzindo é eclipsado. Essa expressão é uma pista muito grande para a gente começar a alinhar com a questão da lenda do vampiro, não é? Então ele diz assim que na terra de errante, na terra de Nod, quem viesse contra ele seria eclipsado. O que significa essa expressão eclipsado? Escurecido, não é?
desbotado, pálido, não é? Escurecido, né? Obscurecido. Então, essa expressão eclipsado, ficar escuro ou em lugar escuro, ou ficar apagado, ou também desbotado ou pálido, toda ela tem um alinhamento muito com a questão das características do vampiro, né? A gente vai perceber que quando é formada a geração de Caim, ele coloca o nome do seu filho Enoque, que também tem a tradução de consagrado, mas também de separado, de resguardado, de fechado, guetado mesmo. Então, ele coloca o nome da cidade e o nome do seu filho, uma cidade separada, uma cidade murada, uma cidade resguardada. Quando você vai olhar o perfil das histórias vampirescas, né, do próprio Drácula, que é uma corruptela da palavra dragão, você vai ver que esse é o perfil do Drácula. Um ser pálido, um ser noturno, um ser eclipsado, um ser odiado por todos que estão ao redor, que sempre aparece em um lugar fechado, em um palácio distante, longe da sociedade, em uma cidade fechada onde ele mora, e as pessoas que têm raiva, ódio dele e vêm contra ele, ele tem também condição de se defender, não é, com aqueles poderes que a gente já sabe que são peculiares do Drácula. Eu vou concluir o vídeo, né, para não ficar extenso, mas fica aí para você ao menos ter a disposição de pesquisar. Vai na Bíblia Transliterada, veja se isso que eu estou falando é verdade ou é mentira. Deixe seu comentário, ative o sino, deixe seu like. Muitos pregadores evitam tocar nesse tema de Caim, porque existem muitas pontas soltas na opinião deles. Para mim, o Caim se tornou um ser sobrenatural, alterado, não mais homem, mas hibridizado pela própria maldição que Deus colocou sobre ele, não é? Pela maneira como ele respondeu às perguntas de Deus, não é? Então, eu acho que Caim se tornou um ser para se tornar, para vir a ser um castigo para a humanidade e para ser castigado também. Sendo assim, eu creio realmente que existe um alinhamento entre a vida de Caim, a passagem de Caim por essa terra e a lenda dos vampiros. Jesus te abençoe e te guarde, que você seja edificado em estudar a palavra e desvendar os mistérios da palavra de Deus. Shalom.